Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are. You are. Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. Olá, povo precioso, tudo bem com vocês? Tô com muita saudade e que delícia poder estar aqui junto com vocês de novo, para nós desfrutarmos dos princípios que nos fazem ficar a cada segundo mais próximos do nosso Pai. Ontem de noite, o Pai pediu para que eu pudesse ler Mateus 24, e eu já tenho um pouco de consciência do que está em Mateus 24, e puxa, a primeira coisa que entrou dentro do meu peito naquela hora foi, puxa, ele vai me falar como é que vai ser a vinda e aquela coisa toda, né? Não que ele não tenha feito isso, mas naquele momento ele me visitou com aquele sentimento informativo e foi me trazendo a lembrança um ponto de registro que ele tinha me dado há 2 anos atrás e que eu fiquei desesperado de vontade de poder compartilhar com você para que você pudesse usufruir junto comigo desse princípio. Eu ficava pensando, eu falei, puxa, eu não vejo a hora de poder compartilhar isso aqui com ele e com eles, porque para mim foi incrível quando o Pai começou a me dizer não os critérios, mas como as coisas deveriam acontecer para que nós pudéssemos estarmos com Ele e principalmente sermos salvos. Afinal de contas, eu tinha observado tantas coisas acerca da salvação que quando o Pai me disse o que era necessário para ser salvo, ou melhor dizendo, o que deveria acontecer para nós sermos salvos, eu vi de verdade como as coisas eram bem diferentes do normal, mas bem diferentes mesmo, assim, bem diferentes mesmo. Bom, pega a sua Bíblia, vamos ler juntos, porque tem bastante coisa para nós fazermos juntos aqui, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu reli ele inteiro, ali do versículo 4 em diante, eu vou pensar alguns textos, só para nós ganharmos um pouco de tempo, tá? Jesus, ele ia se retirando do templo, no versículo 1. Jesus ia se retirando do templo quando se aproximou dele os seus discípulos e lhes mostraram a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Verso 3, estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximando-se dele os discípulos, em particular, lhe pediram, dize-nos quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Ou seja, aqui está falando da vinda de Jesus, do fim dos tempos e da salvação da humanidade. Como que isso vai literalmente acontecer, tá? Verso 4, respondeu-lhe Jesus. Observa que o texto sempre traz essa diferenciação. Respondeu-lhe Jesus, e há uma diferença quando tem o texto dizendo respondeu-lhe o Senhor. É bem importante desde agora que você consiga se locar com isso, tá? Verso 4, respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 6. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para que não vos alarmardes. Todas as coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Como é que eu posso esquecer, gente? Puxa vida, eu tive uma visão em Teresina. Eu estava com o celular nas mãos e tem um aplicativo que mostra se vai chover, se não vai chover, aquelas coisas todas. E uma das coisas interessantíssimas que aquele aplicativo, eu estava olhando ele, de repente aquele aplicativo apareceu o mapa do mundo, e quando apareceu o mapa do mundo, apareceu a América Central, onde nós estamos, não é isso? América Central, né? América do Sul, isso. Então apareceu a América do Sul, e que eu achei mais, porque aqui a gente tem plateia, tá, gente? E apareceu a América do Sul, e uma das coisas interessantíssimas é que quando apareceu a América do Sul, apareceu também o Brasil, apareceu o Canadá, apareceu os Estados Unidos, aparece aquele desenho, assim, sabe? E começou a aparecer vários pontos. E eu sabia que naqueles pontos estavam acontecendo terremotos e tornados, mas tornados terríveis.
terríveis. Eu não entendo de tornado. Hoje, conversando com o Vinícius, que ele deu uma estudadinha, eu vi como é que é? Tornado nível 4, nível 5, nível não sei do que, e aquela coiseira toda. Acho que é escala Richter, não sei se é isso o nome, de terremoto, placa tectônica, aquela coiseira toda. E uma das coisas que mexeram muito comigo é que eu comecei a ver no mundo todo. E eu vi o pai me mostrando que o Canadá seria quase que devastado, que os Estados Unidos seria tocado e que vários lugares do mundo estariam sendo tocados por terremotos e tornados, gente. E se eu não me engano, o Nordeste seria alcançado por tornados. E eu estava lá na época, eu fiquei assustado, falei, meu Deus do céu, gente, como assim? E estudando um pouquinho, o Nordeste tem todas as características para que possa receber tornados. Quando a gente foi estudar aqui. Você lembra, Vinícius? Você tinha comentado comigo que tinha que ter um tipo de clima? Isso. Que tinha que ser, como é que era mesmo? Existe uma possibilidade mínima no Nordeste, mas existe a possibilidade pelo tempo seco. Pelo tempo seco, quente. E alguns outros fatores. Então, isso foi muito interessante porque eu estava lá na época e eu vi. E o que foi engraçado, que a tela, eu profetizei isso para a galera ver, trouxe em tom de profecia, mas eu vi isso e eu vi o Canadá sendo alcançado, eu vi, e tem pessoas da minha família lá, eu vi os Estados Unidos e recentemente deu tornado lá na Flórida. E eu fiquei, meu Deus do céu, passou pela América Central. Então, vários lugares do planeta começou a acontecer e eu vi aqueles pontos azuis e vermelhos onde eram os mais críticos acontecendo no mundo todo. Só que, de repente, aquela tela começou a ampliar e começou a aparecer os tornados e eu comecei a ver os vídeos. E, de repente, eu fui puxado para dentro daquele vídeo e entrei dentro do lugar. Eu não me recordo, gente, se eu estava dentro do Brasil ou fora do Brasil. Mas aparentava que eu estava dentro do Brasil e eu fiquei perto de um desses tornados. E eu comecei a olhar o tornado, não recebi autorização do pai para poder confrontar aquilo e cancelar aquilo, mas eu vi aquilo de perto, aquele tornado começou a me puxar para perto dele. Eu falei, meu Pai Celeste, quando o tornado começou a me puxar muito perto, eu voltei da visão. Eu falei, nossa, cara. Então, não tem conversa, queridos, isso não está para acontecer, ele está acontecendo. Então é bem importante que nós tenhamos bastante consciência e bastante temor e respeito a esses acontecimentos que Jesus nos avisou, tá? Bom, é que eu recordei aqui, o pai pediu para trazer à tona, então já está registrado. Todas essas coisas, porém, são os princípios das dores. Então, vos hão de entregar para ser atormentados, vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome, ou seja, por causa da minha identidade, por causa da identidade de se tornar filho de Deus. Nesses tempos, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Agora ficou fácil de entender o versículo 12. 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? Em amor. Em relacionamento. Em cuidar da verdadeira condição de coração que nos tornam filhos de Deus. É disso que nós vamos falar hoje aqui. Em perseverar até o último segundo. Fazendo o quê? Fazendo algo. E esse algo próprio Jesus nos pede para nós fazermos aqui. Verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho às nações, então verá o fim. Preste atenção, Jesus não disse e o evangelho será pregado. Jesus não disse e este seu evangelho será pregado. Ele disse, existe uma diferença entre esse evangelho e este evangelho. Este é perto, esse é longe. Certo? E esse evangelho, não, e este evangelho, qual este evangelho que ele está dizendo? Este evangelho que está saindo da boca dele. Há uma diferença de pregar acerca de Jesus e há uma diferença de falar o que Jesus falou.
Há uma diferença de pregar acerca de Jesus e há uma diferença de pregar o que Jesus pregou. Há uma diferença de anunciar algo acerca de Jesus e há uma diferença de anunciar exatamente o que Jesus anunciou, que é uma frase nossa: reproduzir em voz alta o que Jesus disse, reproduzir em voz alta o que está escrito. Isso é de suma importância, povo precioso, de suma importância mesmo, tá? E este evangelho, qual o evangelho? O evangelho do reino. Que reino é esse? Jesus disse que é o reino de meu Pai. Entenderam? É o reino do Pai. Este evangelho será pregado em todo o mundo. A palavra mundo aqui em grego é cosmos. A palavra cosmos significa sistemas de governo. Entende? Os sistemas de governo serão avançados, os sistemas de governo serão alcançados, os sistemas de governo receberão essa informação, receberão este evangelho que saiu da boca de Jesus. Quais são os sistemas de governo, Wagner? Queridos, os sistemas de governo que eu estou dizendo é tudo aquilo que rege algo, é o entretenimento, é o esporte, é onde há pessoas, conglomerado de pessoas, onde existe um ajuntamento de pessoas que trabalham com um único ideal, é onde existem as igrejas, onde existem os sistemas, as congregações, o marketing, tudo que pode imaginar, o sistema televisivo, de televisão, a internet, todos os lugares, esses sistemas de governo, até o mundo espiritual também, que eu estou dizendo o cosmos, onde existem os principados, as potestades, os governadores, os tronos da maldade, todos esses sistemas de governo precisam receber a realidade do evangelho que saiu da boca de Jesus, que é o evangelho do reino do Pai. O evangelho do reino de Deus, o evangelho do reino dos céus. É muito importante que você entenda isso. Será pregado em todo o mundo, depois em testemunho às nações. O que vai chegar às nações todas é o testemunho desse evangelho pregado aos sistemas de governo. Essa palavra testemunho traz o sentido de resultado também, traz o sentido do que aconteceu com o anunciar ou o pregar o evangelho a estes sistemas de governo. O que aconteceu, Wagner? Vai ser dado testemunho ao mundo todo, vai repercutir, vai gerar testemunho em todo o mundo aquilo que foi pregado aos sistemas de governo, ao cosmos, ao mundo. É essa a palavra que está escrita aqui, tá? Então virá o fim. Não significa que você vai pegar a boca e vai começar a falar, você vai pegar de casa em casa e vai sair falando para um, para outro, assim subconsequentemente. De forma alguma. Pelo contrário, significa que o evangelho vai ser anunciado aos sistemas de governo. E o resultado desse sistema de governo é que haverá testemunha em todo o mundo do que está acontecendo. Então não significa que o evangelho tem que chegar de cidade em cidade. O que vai chegar de cidade em cidade é o testemunho do que aconteceu quando foi anunciado, pregado o evangelho do reino do Pai ao mundo, ao cosmos e aos sistemas de governo. E eu fiquei assim muito feliz de ver isso. Bom, depois Jesus ele fala da grande tribulação, ele fala de como as coisas hão de acontecer. Ele diz, por exemplo, assim no versículo 15, portanto, quando virdes que a abominação e a dissolução de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ele começa a nos preparar para alguns sinais que foram profetizados por Daniel. Beleza. Verso 29, a gente vai adiantar um pouquinho aqui, ele fala que as pessoas vão como elas têm que se comportar, das grávidas e assim subconscientemente, é bem aqui que nós vamos entrar. Ele fala também sobre a vinda do Filho do Homem no versículo 29, observem, ó. Logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu e os corpos celestes serão abalados. Verso 30. Então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.
Verso 31, observa para você ver que interessante. Ó. E ele enviará os seus anjos com um som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, os anjos vão chegar até as nuvens para poder recolher as pessoas. Agora, olha para você ver que coisa importantíssima. Aprender agora a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Certo? Olha que interessante. Tem gente que diz aqui que a figueira é Israel e lá. Cada um diz uma coisa. Eu quero dizer para vocês o que Jesus diz, tá? Verso 32. Aprendei agora essa parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Ele está fazendo uma analogia aqui, uma comparação, tá? Verso 33. Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Jesus não está dizendo que Israel é figueira, nem nada dessas coisas. Jesus só está dizendo aqui com todas as letras que quando quem estiver praticando o princípio da percepção, quem já deixou de ser almático, quem agora aprendeu a perceber as coisas, vai estar monitorando o tempo todo. E quem estiver monitorando o tempo todo vai perceber esses sinais. E no momento que essa pessoa agora começar a perceber os sinais, vai observar com todas as letras, absolutamente com todas as letras, como é no caso da figueira. A figueira, quando tem, como é que chama? As folhas, já é o sinal do verão, certo? Quando esses acontecimentos acontecer, já significa que Jesus está chegando. Entenderam? O sol da justiça chegou. É bem importante que você entenda isso. Verso 34, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Um dia um professor de exegese muito bom, na minha opinião, um dos melhores do Brasil, se não for o melhor, ele disse uma coisa importante. Jesus falhou aqui, Jesus disse que aquela geração não passaria. Bom, aquela geração passou e não só ela, mas outras, e aquela palavra de Jesus não se cumpriu. O que esse professor de exegese faltou aqui é que ele errou um princípio de concordância muito claro. Jesus diz, aprendei agora a parábola da figueira. Ele modificou o contexto, sendo que a parábola da figueira ele não ensina aqui em Mateus, ele ensina em Marcos. E ele não está falando da figueira aqui em cima, aqui ele só explica a parábola da figueira. Ele dá uma pincelada na parábola essa que ele explica em Marcos. Aqui ele faz uma alteração de contexto, certo? E depois que ele faz essa alteração de contexto, algo muito importante acontece aqui, ó. Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo. Em verdade vos digo que passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Verso 35, os céus e a terra passam, mas as minhas palavras não passarão. 34, em verdade vos digo que não passará essa geração. Qual geração? A geração que ele estava? Não. A geração que vai perceber a diferença. A geração que vai se comportar com a consciência de uma pessoa que enxerga uma figueira, as folhas e o verão. Uma geração que vai perceber que esses sinais vão estar acontecendo e que Jesus está voltando. Essa geração que Jesus está às portas, essa geração que perceber essas coisas, é essa geração, quando estiver acontecendo essas coisas, a geração percebeu, é essa geração que está percebendo que não vai passar. É essa geração que Jesus está dizendo. Pronto, agora nós temos contexto, nós temos tudo que nós precisamos. Nós vamos falar justamente sobre a parte da vigilância aqui, tá? Vamos junto comigo. Essas passagens, elas se repetem em Mateus, em Marcos e em Lucas, e nós vamos andar dentro de todas elas. Quanto ao dia, verso 36 ainda de Mateus, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, mas somente o Pai, tá? Verso 37, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eu acho engraçado aqui, só alguns comentários que eu vou fazer questão de dizer. Algumas pessoas, elas disseram para mim assim que
Tá vendo? Jesus vai vir como na época de Noé, devassidão, pecado, promiscuidade. O texto não está dizendo nada disso, gente, por favor. O texto não está dizendo absolutamente nada disso, tá? Vamos quebrar alguns paradigmas e alguns dogmas aqui. O texto não está dizendo nada disso. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui está dizendo que assim como as pessoas estavam imperceptíveis naquela época e sendo pais de si mesmos, donos dos próprios narizinhos, pessoas que decidem por si mesmos, ou seja, quem decide por si mesmo é pai de si mesmo. Consegue entender? Não conseguiram perceber Jesus? Vai acontecer do mesmo jeito. Pessoas vão estar muito preocupadas com elas mesmas, com preocupações da vida, coisas que têm que fazer, contas que têm que pagar, trabalhos, coisas que elas têm que fazer o tempo todo. Elas vão estar lá tão ocupadas consigo mesmo, tão ocupadas com o próprio umbigo, tão preocupadas em decidirem a própria vida e controlarem as suas próprias vidas, conduzindo a si mesmos, sendo pai de si mesmos, que elas não vão conseguir perceber Jesus. Princípio de relacionamento e princípio de filho. Os filhos, quando eles deixam de ser almáticos, quando eles param de ser almáticos, ou seja, um ser almático, ele não sabe perceber as coisas mais. Ele perdeu a capacidade de perceber. Ele se torna inseguro, insensível, imperceptível, endurecido, mal agradecido, completamente mal agradecido. Esse é um ser almático. Quando a pessoa deixa de ser almática, ela passa a perceber os detalhes. Ela passa a perceber o carinho, o amor do pai na riqueza dos detalhes o tempo todo. Ela não precisa que o pai faça muitas coisas. Ela não precisa que o pai mova céus e terra para que ela perceba que o pai está ali. Ela age como Natanael. Jesus olhou para Natanael e falou assim: eu te vi atrás da figueira. E, mestre, ele falou: só por isso já percebeu? Então coisas maiores você vai ver, porque seu coração não está endurecido, Natanael. Você não está almático. Você já está começando a se comportar mais próximo de um filho. Vocês conseguem entender isso? Um dos grandes princípios que vai acontecer para a vinda de Jesus e para a salvação é essa. Nós vamos precisar perceber os sinais e perceber Jesus às portas. Esse é um dos critérios para a salvação. Nós precisamos percebê-lo. Isso é muito, 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 muito importante. Entenderam isso? Isso é de suma importância. Ai, que coisa gostosa. Verso 40. Estando dois no campo, será levado um, e deixando o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Portanto, vigiai, 42, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Verso 43. Entendei, pois, isso: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse roubada. Presta atenção para você no contexto. Jesus, ele tem uma narrativa, uma forma de dizer. Ele sempre vai descrevendo aos poucos a ideia dele, de como ele quer que você entenda. Jesus está dizendo assim: queridos, perceba a forma como as coisas têm que andar. Ele vai trazendo assim: entendei, pois, isso: se o pai de família soubesse que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estáis vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. A parábola dos dois servos. Presta atenção. As parábolas de Jesus, elas não são desorganizadas, elas estão extremamente desorganizadas. Ao contrário de algumas pessoas que tratam com cognitivo ou psicológico, as pessoas acreditam que Jesus tem uma mente desorganizada, não sabe organizar os assuntos. Pelo contrário, completamente pelo contrário. As parábolas estão codificadas e serão decodificadas para filhos ou para aqueles que querem ser filhos. Aí é a hora que você vai perceber com todas as letras como que tudo se torna extremamente organizado, como que as parábolas elas se encaixam e como que Jesus tem uma extrema capacidade de organização, uma extrema capacidade de organizar os fatos, para que nós entendamos aqui as ideias dele. Observe, verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou da sua casa, para dar sustento a seu tempo? Quem é, pois, o servo fiel e prudente,
a quem o Senhor encarregou da sua casa, para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ou seja, cuidando das pessoas, se preocupando com as pessoas, tá? Verso 46, observa para você ver aqui, eu vou ler de novo, ó. 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou da sua casa? Perfeito? Da sua casa, para dar sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Se, porém, aquele servo for mau e disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar seus conservos, e comer e beber com os beberrões, virá o senhor daquele servo num dia em que não esperar, e a hora em que ele não soube. E o castigará e lhe dará lugar com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, essa pessoa, naquele exato momento em que o senhor dela chegar, vai ser condenada. No exato momento. Presta atenção que o texto não está reportando aqui ao quanto que esse homem foi fiel antes. O texto está dizendo o que ele está fazendo na hora H. Está conseguindo entender? Vou dizer de novo, ó. Preste atenção no conceito de Jesus. Eu não quero saber o conceito das pessoas. Eu estou dizendo a cabeça de Jesus, ó. A autoria da fala dele. Presta atenção para você ver, ó. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, tá? Achar servindo assim. Então, é o momento da volta dele e o que o servo está fazendo na hora H. Perfeito? O que o servo está fazendo na hora H. Se, porém, aquele servo for mal consigo, se, porém, aquele servo for mal e disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus servos, os seus conservos, e comer e beber com os beberrões, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera. Ou seja, ele perdeu o coração dele, perdeu a condição de coração, começou a agir errado e virou uma prática aquela atitude dele. Quando o senhor dele voltar, o que ele vai estar fazendo? Ele já passa o dia todo bebendo, fazendo coisas erradas, espancando as pessoas, sendo injusto e tendo uma má condição de coração. Quando o senhor dele vier, ele vai estar fazendo o quê? Não é sendo santo. Ele vai estar fazendo coisas erradas, porque é uma prática dele contínua. Consegue entender isso? Pega agora comigo Marcos 13, para você ver que interessante, ó. Marcos 13, nós vamos ler só um pedacinho dele. Tem os mesmos contextos aqui. Nós já lemos Mateus. Então observe uma coisa bem crucial. O que nós vamos falar no dia de hoje? Qual é a verdadeira estrutura e condição que eu devo estar na hora que Jesus vier? Primeiro dogma que nós precisamos quebrar nesse exato momento. Jesus não disse que nós precisamos aceitá-lo como Senhor e Salvador para sermos salvos. Esse é um ponto crucial. Eu quero ver aqui a fala do nosso Mestre, do nosso Senhor, do Filho de Deus, o enviado pelo Pai, certo? Ele não disse aqui em lugar absolutamente nenhum que nós precisamos, preste atenção, aceitarmos a Ele como Senhor e Salvador para que sejamos salvos. E assim nós estejamos prontos para a vinda dEle, perfeito? Jesus, ele disse que nós precisamos, com todas as letras, estarmos preparados. E como estaríamos preparados para a vinda dele? Modificando o nosso comportamento e também o comportamento do nosso coração, ou seja, o nosso comportamento externo e também o nosso comportamento interno. Nós precisamos ter uma prática externa correta, um comportamento correto, e ou seja, aquilo que é o meu comportamento de fora só é resultado, produto do meu comportamento interno. Jesus, ele diz com todas as letras que é o comportamento interno que nós temos que determina se nós estamos preparados ou não para a volta dele e para a hora H que ele chegar aqui diante de nós. Vocês conseguem entender isso? Isso é de suma importância, tá? Observe o que vai acontecer na volta dele, ó. 13:24. Mas naqueles dias, pois, daquela aflição o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz,
As estrelas cairão do céu, os corpos celestes serão abalados. Verso 26 de Marcos 13. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos quatro ventos, das extremidades da terra, até a extremidade dos céus. Ou seja, os anjos vão chegar diante das pessoas e vão receber aquelas pessoas, vão pegar aquelas pessoas. Quais vão ser essas pessoas? Jesus já disse, as pessoas que estiverem preparadas. Quem são as pessoas que estiverem preparadas? As pessoas que estiverem guardando o coração delas. É isso que nós vamos falar agora. O que é estar preparado? As pessoas que estiverem monitorando o seu coração. As pessoas que estiverem com todas e todas as letras. Preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. As pessoas que estiverem cuidando de como o coração delas se comportam. Guarde uma coisa para você nunca mais esquecer. O Evangelho de Jesus é para o coração das pessoas. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Por que arrazoais em vosso coração? Deus dizendo a Samuel, eu não olho o estereótipo, eu olho aquilo que está dentro do coração das pessoas. Jesus estava dentro do templo e disseram, vejam o grande templo. Jesus disse, o que maior não é o templo, é quem está dentro do templo. Gastou-se 7 vezes mais ouro para construir a arca da aliança pelo lado de dentro do que pelo lado de fora, porque para ele vale mais o que está dentro do que está fora. O incorruptível é o que está dentro, não é o que está do lado de fora. Por isso que o homem incorruptível do lado de dentro não se corrompe, mas o lado de fora é o que se corrompe. Por isso que o lado de dentro não pode se corromper, porque senão se perde a salvação. O que vai ser salvo? As nossas almas, que é o nosso coração. Consegue entender? É isso que precisa ser salvo. A salvação é tricotômica, é completa. Mas o que tem que se tratar e que se corrigir é o coração do indivíduo. Consegue entender? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Eu hei de ser condenado pelas palavras que saem da minha boca, uma vez que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Consegue entender? É de dentro do coração que saem as sujeiras do ser humano. O que contamina não é o que entra, é o que sai. O que sai de onde? De dentro do coração do ser humano. O Evangelho de Jesus é para modificar o coração do ser humano. Se olhardes para uma mulher, mas com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Está vendo? O Evangelho de Jesus é para o coração do ser humano. O que quer estar pronto? Estar pronto é como o seu coração se comporta no longo do dia, de manhã, de tarde, de noite. Aqui Jesus, no livro de Mateus, como nós já lemos, Jesus estava dizendo que a pessoa, meu Senhor tarde virá. Então ele mudou o comportamento dele. Ele parou de agir de uma forma coerente, correta, agindo de uma forma certa de coração, para começar a espancar os servos, tratar as pessoas mal, e começar a fazer mal para as pessoas, começar a beber, começar a fazer um bocado de coisa desnecessária. Agir com os beberrões, agir com glutonaria, que são excessos, e começar a fazer bagunça. Ou seja, ele criou uma prática e se tornou almático cada vez mais e perdeu a capacidade de perceber os sinais de quando o Senhor dele vai voltar. Você consegue entender? Ou seja, uma pessoa que está fazendo algo errado o tempo todo, vai acontecer exatamente como acontecia na época de Noé. As pessoas casavam por si mesmas, as pessoas não paravam para perceber o que estava acontecendo, elas estavam imperceptíveis porque estavam almáticas demais, preocupadas demais com as preocupações daquele tempo, com a vida deles, preocupadas demais em casar, preocupadas demais em decidir a própria vida. Noé chegou, avisou todo mundo, ninguém percebeu. Noé entrou dentro da arca, veio o dilúvio, todo mundo foi pegado desprevenido. Desprevenido, mas não sem informação. Todos foram literalmente anunciados. Foi anunciado a todos eles, mas eles não quiseram vir. Ou seja, os anjos vão vir aos céus para buscar pessoas preparadas. Vamos para Lucas, para nós lermos algo bem interessante. Primeiro nós vamos para Lucas 21, tá? Lucas 21. Veja isso comigo, por favor. Olha que coisa linda. Quando eu estava lendo Lucas 21, o Pai me deu um ponto de registro. Desculpa, Lucas, ali para o 12. O Pai me deu um ponto de registro. Mas eu vou contar para vocês agora um ponto de registro que eu tive há uns 2 anos atrás.
Lucas 21. Jesus aqui é o sermão profético do princípio das dores, é a mesma coisa. Verso 21, versículo 6. Ó, quando essas coisas que vedes, falavam alguns a respeito do templo, verso 5, tá? E quando estava ornado, formoso, pedra sobre pedra. Aí Jesus disse. Então disse Jesus: quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, e assim consequentemente. Aí eles perguntam a Jesus, como será, tal, e Jesus diz, cuidado para que não vos enganem, virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não o sigais. Vamos ler isso aqui, que isso aqui é legal. 8. Cuidado para que não vos engane. Virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes direi, nação contra nação, aí, haverá grandes terremotos, fomes, epidemias, vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Aqui vem a parte dos sinais que eu quis dizer aquela hora. Antes de todas essas coisas, porém, vos prenderão, vos perseguirão, vos entregarão a vós as sinagogas e as prisões, conduzirão à presença... Aqui, isso aqui eu queria ler. Puxa vida, isso aqui é legal. Antes de todas essas coisas, porém, vos prenderão e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa da minha identidade, do meu nome. Verso 13. Isso vos acontecerá para testemunho. Olha o verso 14, gente. Olha isso daqui. Decidi, porém, em vossos corações. Olha o princípio da decisão, gente. Decidi, porém, em vossos corações, não vos preocupardes com o que deveis responder. O que eu vou falar, meu Deus do céu? Não preciso me preocupar. Eu preciso decidir isso. Se eu não aprender a decidir, que nem, por exemplo, as pessoas me perguntam assim, até hoje me perguntaram, o que você vai falar? Não sei. Eu vou deixar o Pai fluir do jeito que Ele quer. Eu não quero ficar tentando preparar as coisas que vão acontecer. Eu quero deixar o Pai fluir como Ele deseja. Por quê? Já vou te explicar. Decidi, porém, em vossos corações, não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei palavras e sabedoria, a que não poderão resistir e nem contradizer todos que se vos opuserem. Ou seja, todas as pessoas que vierem contra não vão conseguir resistir à sabedoria de Jesus estabelecida dentro de você, dentro daqueles que estão aplicando o princípio de decidir não tentar responder por si mesmo. Todas as vezes que eu tento responder alguém, eu ajo por mim mesmo na minha limitação de sabedoria. Todas as vezes que eu decido deixar o Pai responder, é quando o próprio Espírito dele fala através de mim, em sabedoria tal que ninguém pode resistir. Verso 16. Até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Tá? E por aí vai. De todos sereis odiados, aí vem os sinais. Agora, observa para você ver isso aqui, coisa mais linda. Ó. Fala aqui sobre cair sobre o fio da espada, cuidado das grávidas, aquelas que amamentam. Homens desmaiarão de terror no 26, na expectativa das coisas acontecerem no mundo. Os corpos celestes serão abalados. Verso 27. Vamos ler aqui daqui em diante. Ó. Então verão o Filho do Homem numa nuvem, com poder e glória. Verso 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Verso 29. Jesus lhes disse esta parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando vedes que suas folhas começam a brotar, sabeis,
por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Agora, olha o 32, que lindo. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Essa geração que percebeu. Verso 33. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Agora se liga no 34. Ó, preste atenção. Cuidai, eu estou tão empolgado, gente. Cuidai de vós mesmos. Cuidai de vós mesmos. Lembra que eu falei para vocês da preparação do coração? Cuidai de vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria. Wagner, o que é glutonaria? No grego trata-se de excessos, não é comer demais, é excesso sexual, excesso de comida, excesso de tudo que é excesso aqui é problema. Vocês me entendem? Tudo de excesso é problema. Para que os nossos corações não sejam cheios de excessos. Por quê? Porque os excessos vão nos tornando almáticos. E quando nós nos tornamos almáticos, nós nos tornamos seres imperceptíveis. Você consegue entender? De embriaguez, de preocupações da vida. Olha para vocês verem, gente, que não aconteça. Olha lá para você ver, ó. Cuidai-vos vós mesmos para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e de preocupações da vida. E aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai em todo tempo e orai para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que acontecerão e de estar em pé diante do Filho do Homem. De dia Jesus ensinava no templo e assim subsequentemente. Presta atenção ao pedido de Jesus. Vigiai em todo tempo e orai para que sejais considerados dignos. A palavra orar aqui é relacionamento. O conceito de Jesus sobre oração é relacionamento. Observe para você ver. Jesus está pedindo para que você se relacione, para que você seja digno de estar de pé diante de Jesus. Ele pediu para eu cuidar do meu coração. Qual é a preparação? Cuidar do meu coração para que o meu coração se comporte do jeito certo. A hora que ele estiver diante das nuvens e quando os anjos estiverem aqui para poder executar a obra que o Pai quer que execute. Vocês me entendem? Wagner, é o coração mesmo? Vamos ver se não. Capítulo 12 de Lucas, versículo 35, versículo 35. Observa junto comigo para você ver isso daqui. Que coisa mais linda. A parábola é a parábola do servo vigilante. É a parábola auxiliar de Mateus capítulo 24, do versículo 45 ao 51. É a parábola que faz parte do mesmo contexto, respeitada em todo o mundo pela teologia e respeitado com todos os princípios da exegese, de cumprimento de texto, de encaixe de texto, tudo bonitinho, passa por todos os quesitos, tá? Verso 35. Estejam prontos para servir e acesas vossas candeias. Sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, ao voltar ele da festa de casamento, para que quando vier e bater logo possam abrir-lhe a porta. Olha o contexto, gente. Está falando da volta de Jesus, está falando do princípio das dores, de repente está falando da prudência, a cautela de se preocupar, o princípio de estar cuidando, de ficar observando, que é o que nós chamamos aqui de princípio de monitoração, de ficar cauteloso, de perceber, de entender, de observar. Você consegue entender? É disso que o texto está dizendo aqui com todas as letras. Olha que interessante. Jesus ele vem desatando o conceito dele. Ou seja, por isso que você nunca pode pegar um versículo isolado de Jesus e tentar dar o significado desse versículo. Jesus trabalha com sentido. Leia tudo que Jesus disse junto com o Pai para extrair o sentido geral de tudo, por onde ele vem desenrolando. Tá bom? Verso 37. Bem-aventurado aqueles servos os quais,
quando o Senhor vier, achar vigiando. A palavra vigiar significa lavando a sua alma, monitorando a sua alma, observando qual é o comportamento da sua alma, para que faça com que ela se comporte do jeito certo. Uma boa condição de coração, para que o seu coração, o seu alma interior não se corrompa, mas age de forma correta. Em verdade vos digo que se vestirá, os fará sentar à mesa e chegando-se os servirá, ou seja, o Senhor vai servir eles. Olha que lindo. E se vier de noite, se vier de madrugada, os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Ou seja, antes eram servos, agora estão sentados à mesa como filhos, se comportando como filhos e recebendo presentes, carinhos e mimos de filhos. Olha que coisa linda. Verso 39, entendei, porém, isso. Se o pai de família soubesse que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria invadir a sua casa. 40. Portanto, estáis vós também bem preparados. Olha, de novo, Jesus dizendo a mesma coisa. Minha mão está formigando inteirinha, gente. Portanto, estáis vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não esperais. De novo ele está dizendo, no momento que ele vier, você tem que estar preparado. E como eu faço para estar preparado? Levante a sua mão, aceite a Jesus. Nós lemos todas as passagens, Jesus não toca nesse assunto aqui. Jesus não está falando de levantar a mão para ser salvo. Jesus não fala de aceitá-lo para ser salvo. Jesus fala de crer nele para se tornar filho de Deus e não para ser salvo. Primeiro nós nos tornamos filhos de Deus e depois nós somos salvos. Esse é o conceito de Jesus. Ok? Verso 41. Olha que coisa linda. Eu estou empolgado demais. As mãos estão formigando tudo aqui. Ó, perguntou-lhe Pedro, Senhor, dizes essa parábola a nós ou a todos? Primeiro detalhe crucial que você tem que entender, Jesus nunca responde a pergunta de ninguém. Verso 42, respondeu-lhe o Senhor. Lembra no comecinho, quando eu comecei a conversar com vocês, que eu disse que há uma diferença entre dizer assim, ó, respondeu-lhe Jesus e respondeu-lhe o Senhor? Aqui o escritor de Lucas, ou seja, no caso Lucas, foi sábio pelo Pai, para organizar direitinho a frase. Aqui ele não colocou respondeu-lhe o mestre ou respondeu-lhe Jesus. Ele disse respondeu-lhe o Senhor, você vai entender por causa do contexto. Quem é o Senhor aqui? Jesus, não é isso? Que bom. Respondeu-lhe o Senhor. Olha a resposta de Jesus. Jesus deu uma resposta para Pedro perguntando, tá? Olha que lindo. Quem é, pois, o administrador fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar no devido tempo o alimento? Eu estava sentado com a minha esposa nessa hora, no quarto ali na cama. Nós tínhamos acabado de terminar de reformar para a vinda do nosso bebê, que está por esses dias agora, quem sabe no máximo uns 10 dias já vai chegar o nosso quarto filhotinho fofinho. E como sempre eu tenho tentado fazer o possível para participar, minha esposa, de primeira vinda das revelações que o Pai tem me dado. E eu chamei minha lindinha para a gente poder conversar um pouco e eu poder participar ela desse ponto de registro que eu havia tido com o Pai. E no momento que eu estava lendo o texto para ela e me lembrando do ponto de registro que eu tinha tido com o Pai antes, sobre a condição de coração que me deixa pronto para ser salvo, pronto para estar com Jesus de pé diante dele, que ele tinha me ensinado isso uns 2 anos atrás, o Pai me deu um outro ponto de registro incrível aqui, que eu fui abrindo a boca, uau! Que lindo, quer ver? Ó? Qual é, pois, o administrador fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar no devido tempo o alimento? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Na hora que eu li esse texto, eu fui invadido de novo pelo sentimento informativo, eu fiquei louco, eu falei, meu Deus! Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que é bem-aventurado o servo, que quando Jesus, o Senhor, vier, estiver se relacionando com o Pai e se alimentando no tempo certo de todo alimento que vem da boca do Pai.
Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que coisa mais linda isso aqui, meu Deus do céu. Olha que coisa mais linda. Verso 45. Verso 45. Olha que lindo, ó. Mas se aquele servo disser em seu coração, olha que lindo, o meu Senhor demora em vir, e começar a espancar os criados. 45, vou dizer de novo, ó. Mas se aquele servo disser em seu coração, em seu coração, ou seja, está existindo uma alteração comportamental no coração, está existindo um novo comportamento de coração, uma nova estrutura de coração, um novo jeito de agir internamente. Lembra, o Pai não está preocupado com os resultados. O Pai está preocupado no método que você utiliza para conquistar os resultados. O Pai não se preocupa com a atitude exterior de vocês. O Pai se preocupa com a atitude interior. Lembra o que Jesus disse? Hipócritas, limpai o prato e o interior dos copos, mas o vosso interior está cheio de ave de rapina, o vosso interior está sujo, o vosso interior está cheio de ganância e maldade. Hipócritas, raça de víboras, porventura quem fez o exterior, que está tão bonitinho de vocês, também não fez o interior? Vocês estão conseguindo ver isso? O Pai não está preocupado com o lado de fora, povo lindo. Não importa como você aparece diante das pessoas, não importa se você parece ser calmo, bonitinho, santinho, belezinha, importa como está seu coração. Não adianta você chegar numa pessoa e falar assim, oi meu irmão, tudo bem? A paz de Jesus, se não tem paz dentro de você. Não importa você chegar diante das pessoas e tentar transferir uma verdade que não existe dentro de você. Não adianta você mostrar para as pessoas um tratamento carinhoso com a sua esposa, sendo que no grosso modo isso não existe. Não adianta você dizer, tá tudo bem, meu amor. Mas dentro de você, ai, que mulher chata. Você me entende? O Pai está olhando só o seu coração. Para fora, para ele não faz diferença. Jesus disse uma outra palavra maravilhosa. Jesus disse assim, olha, raça de víbora, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Um coração bom produz bons frutos, um coração mau produz maus frutos. Queridos, não adianta, diante do Pai existe uma única verdade absoluta, única verdade absoluta, única verdade absoluta. Eu vou dizer uma vez mais, única verdade absoluta. Para os homens, vocês conseguem enganá-los, sendo maus, dizendo coisas boas, mas para o meu Pai não. Para o meu Pai só existe o que é bom, o que é mal, porque quem é bom produz frutos maus. Desculpa, quem é bom produz frutos bons. Quem é mau produz bons frutos. Não, quem é mau produz maus frutos. Consegue entender isso? Não tem meio termo. Bom gera coisas boas, mal gera coisas más. Podemos enganar os homens, mas não ao Pai. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor demora em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a se embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, numa hora em que ele não sabe, o separará e lhe dará a sua parte com os infiéis. Já está dizendo que no momento que ele chegar já vai definir o curso de vida dele. É na hora H. Agora pensa, ele se perdeu por um período, parou de comportar o coração dele do jeito certo, parou de agir da forma coerente, como diz em Lucas 21:34, deixou as preocupações dessa vida tomar conta dele. Você consegue entender? Modificou o comportamento do coração dele. Começou a deixar a glutonaria, os excessos tomar conta. Se tornou almático de novo e se perdeu. Uma pessoa que não para lavar a própria alma. Uma pessoa que não para cuidar da condição de coração. Princípio de filho. O filho passa o dia todo cuidando de como o coração dele se comporta.
agindo de uma forma como agrada o coração do pai. O que o filho faz? Como é que eu faço para agradar o coração do meu pai? Como é que eu faço para agradar o coração do meu pai? E fica o tempo todo, não, isso aqui agrada o coração do pai, isso aqui não agrada o coração do pai, peraí, isso aqui está errado, não está certo, eu preciso modificar. Enquanto os bastardos, enquanto aqueles que não são filhos, precisa primeiro bater a cara para descobrir que está errado, os filhos passam a monitorar até as coisas certas que eles fazem. Eles passam a observar o que está certo. Por exemplo, eles vão para algo que eles estão fazendo de certo, um comportamento que eles estão fazendo de certo, um conceito que eles têm que estão certo, para rever aquele conceito, para ver se ele está certo de verdade. Ou seja, o filho passa o tempo todo tentando corrigir o coração para agradar o coração do pai. Quando Jesus chegar diante das nuvens junto com os anjos, ele vai estar fazendo o quê? Cuidando do coração dele, como sempre ele fez. Ele vai estar preparado e pronto para estar de pé diante de Jesus. Verso 48, o que porém, presta atenção, 47, o servo que soube a vontade do seu senhor e não se preparou, tá vendo? O que é preparar? Cuidar do coração. Olha que simples, agora tá fácil, né? Nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. O que, porém, não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Ou seja, existem aqueles que sabem, somos todos nós, você que está me ouvindo agora porque você sabe, mas não quis cuidar do seu coração, você vai receber muitos açoites. Aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, mas se comportou digno de açoites, também será castigado, com menos um pouco. A quem muito for dado, muito lhe será pedido, e ao que muito lhe for dado, aquele a quem muito lhe confiou, muito mais lhe... A quem muito foi dado, muito lhe será pedido, e ao que muito lhe confiou, muito mais lhe será pedido. Ai, ai, ai. O que determina a salvação do indivíduo, o que determina se nós estamos juntos com Jesus ou não, é a condição de coração do ser humano. No momento que os anjos estiverem nos céus, como estiver o coração do ser humano vai determinar se ele sobe ou se ele fica. Você consegue entender? Aqui não está dizendo que você teve um passado muito bom e exemplar. E esse passado bom e exemplar vai somar que você tem um estoque com Deus de justiça. Aqui está dizendo da hora H, no momento exato em que Jesus estiver diante de nós. Lembra? Se o pai soubesse, ele ficaria monitorando para não deixar o ladrão entrar. Como ele não sabe, é melhor você monitorar todos os dias, porque é como um ladrão. Na hora H chega e acontece. E é essa hora H que vai determinar se você sobe ou se você não sobe. Se você estiver preparado nesta hora H, aí sim você sobe. Agora, quem não tem o hábito de se preparar, quem não tem o hábito de tratar o coração, quem não tem o hábito de condicionar o seu coração, quem não tem o hábito de tratar o comportamento do seu coração, de saber como que você vai agir pelo lado de dentro, não pelo lado de fora, no momento que o Filho do Homem chegar, o que ele vai estar fazendo? Vai estar despreparado e vai se perder. Chegou o tempo, povo precioso, de nós literalmente, com todas as letras, começarmos a colocarmos em prática e tratarmos o nosso coração com o nosso Pai. Permitimos que Ele limpe o nosso interior e que nós nos esforcemos de verdade a denunciar para Ele, a sermos dedo duro, agora não mais das pessoas, mas de nós mesmos, e chegarmos diante do Pai e dizer assim: Pai, olha, eu estou vendo que o meu coração não se comporta igual ao seu. Eu estou vendo que a raiva, a amargura, a tristeza, a desejos sexuais, a desejo de adultério, a promiscuidade, a sujeira dentro de mim. E eu não quero isso dentro de mim mais. Eu quero ser prudente. Eu quero estar preparado para a volta de Jesus. E como nós já estamos vendo, muitos dos princípios que Jesus disse já estão acontecendo. Por favor, se prepara, meu irmão. Se prepara, minha irmã. Se prepara, noiva do meu Jesus. Se prepara, igreja do meu Pai. Se prepara, filhos de Deus. Não falta muita coisa para nós nos encontrarmos com o nosso Senhor. Não falta muita coisa para nós estarmos diante dEle eternamente para sempre. Jesus disse que aqueles que estiverem preparados não vão precisar passar por esse tormento todo.
Ele disse aqui, eu li junto com vocês. Chegou o tempo de nós estarmos preparados diante do nosso Senhor e diante do nosso Pai. Que o Pai possa abençoar você poderosamente e que seja um tempo de monitorar, estruturar e corrigir a condição do seu coração. Para mim e para você. Que o Pai te abençoe. Tchau, tchau.